Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém? Glória a Vamos Deus. orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer, te louvar nesta manhã, crendo na tua misericórdia, crendo na tua graça, crendo, ó Pai amado, que o teu amor está operando a favor das nossas vidas. Traga-nos revelação, entendimento, sabedoria, dependência, entrega, obediência à tua voz. Ainda que não estejamos vendo nada, ainda que tudo esteja muitas vezes contrário àquilo que nós esperávamos ou precisávamos ou achávamos que iria acontecer, mas que continuemos, ó Pai amado, a caminhar confiando em Ti. Sim, Porque o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, e nós cremos, ó Pai, na Tua misericórdia. O Senhor nos cubra com o Teu sangue, guarda as nossas casas, nossas famílias, o ministério, alcança a vida do Mateus, da Letícia, em nome de Jesus. Eu quero sim, abençoar a vida do meu filho hoje, a vida da minha nora. sim, Em meu nome de Deus. Jesus Cristo, decretando sobre eles a tua movimentação e a tua visitação. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus, que todos os impedimentos, todas as barreiras que Sim, se levantam contra a vida deles caiam por terra, em nome de Jesus. E assim também, ó Pai amado, apresentamos a vida dos filhos dos teus filhos que estão aqui, que sim, possam ser alcançados, ó Pai, que possam ser realmente sim, visitados e que sejamos responsáveis, ó Pai amado, para limpar a nossa genética, sim, para limpar aquilo que nós produzimos no mundo espiritual, que é desfavorável aos nossos filhos, que nós sejamos responsáveis em mudar toda essa atmosfera sim, e trazer um ambiente propício ao avanço dos nossos filhos, que sejamos, ó Pai, realmente responsabilizados por aquilo que nós fizemos e tenhamos, ó Pai amado, discernimento para limparmos toda essa imundície que produzimos no mundo espiritual e sim, que hoje fala tanto contra as nossas vidas e a dos nossos filhos. Nos dá sim, sabedoria e graça, entendimento, revelação, para que sim, saiamos desses ambientes de morte, de sepultura, de sepulcro, de dor, de tristeza, de mágoa, de ódio, de raiva, de vingança, em nome de Jesus, para que nossos filhos tenham condições de decidir, ó Pai, e que eles decidam favoravelmente em à tua nome de palavra, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 glória a Deus. irmãos? Amém, glória a Esse Deus. assunto a gente vai. Quero falar disso até eu morrer. Meu pai morreu falando de fazer tempero e linguiça, né? Porque era a vida dele, então ele estava internado. 15 dias antes dele morrer, ele deixou lá as receitas da linguiça, dos temperos, pediu para a mulher dele escrever e passar para mim e para o meu irmão. Porque ele morreu fazendo linguiça. Ele estava numa cama, mas era a vida dele. Ele foi linguiceiro, açougueiro, então a mente dele você percebe que estava naquele mundo. Ele não tinha mais corpo para fazer, não tinha mais máquina, mas ele estava na mente dele. Ele desmanchava porco, ele moía os porcos, ele temperava os porcos e punha dentro da tripa e ficava feliz porque as pessoas falavam que era um produto de qualidade. E eu quero morrer falando disso, limpar a genética, mudar o nosso mundo espiritual, aquilo que nós produzimos, porque infelizmente nós não produzimos coisas boas na maior parte das nossas vidas. Shalom, bom dia, irmão. Na maior parte das nossas vidas, nós produzimos coisas muito pesadas e que têm falado muito contra as nossas gerações. Os nossos antepassados também geraram coisas muito pesadas, que têm falado muito contra as nossas vidas. Então, nós precisamos ser responsáveis por isso. Então, eu quero bater muito, muito, muito nessa tecla. Tomara que você não enjoe de ouvir isso e se posicione para aplicar isso na tua vida. Limpe a tua genética, limpe aquilo que você produziu, traga um ambiente que os teus filhos possam realmente ter um legado aí e eles possam ter a decisão, estar livres, né, para decidir a favor do Senhor. Às vezes as nossas produções, a matéria-prima que nós deixamos para os nossos filhos, os impedem muito da decisão, atrapalham muito no momento da decisão. Então, o livre-arbítrio, a gente tem ensinado também, tem aprendido que ele é não questionável, mas que ele pode realmente ser levado para um ambiente onde nós estamos tão presos em certas coisas que nós perdemos essa liberdade de escolher. Então, nós temos orado, desligado pessoas e nos desligado de ambientes onde nós estávamos presos, nossa decisão estava presa. Então, como que nós vamos decidir? De repente, nós produzimos tanta coisa que ficamos com a nossa decisão presa. Ah, agora então vai decidir, mas como? Dentro de um ambiente de prisão? Vamos decidir errado. Então, se esforce, se empenhe, pense nisso, busque isso, apresente ao Senhor a tua vida,
Ah, pastor, mas eu já estou há 30 anos caminhando com Jesus. Eu também estou, irmão, mas infelizmente tem muita coisa ainda aí em aberto, coisas que nós não sabíamos, coisa que está chegando agora, coisa que nós estamos aprendendo agora. Às vezes é cansativo, é chato, expõe muita coisa da nossa vida que a gente não queria expor, mas você vai precisar entrar nesse ambiente. Infelizmente ou felizmente, eu não sei como você vai encarar isso, mas limpe isso, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu não pesquei muita coisa desses êxodos 5 e 6 aí, vai ser a pastora mesmo que vai estar ministrando isso aí. Eu só quero falar um negocinho já antes de ela começar, porque depois vai ser só com ela, eu vou fazer a parte do livro, mas eu quero que esse exemplo aí desse começo da caminhada de Moisés e de Arão, ele nos sirva de incentivo para que nós não desanimemos naquilo que nós estamos aí começando no Senhor e estamos perdidos, irmão, muitas vezes. Estamos sem ver nada, estamos não perdidos no sentido de não saber o que nós estamos fazendo, mas assim, está tão fora, é tão distante aquilo que nós precisamos produzir, aquilo que Deus falou para a gente que vai acontecer, o destino profético que Deus já falou que nós vamos chegar, está tão longe daquilo que é a nossos primeiros movimentos, que você fala, como Moisés falou, Deus, eles não me ouvem, como que eu vou fazer para fazer isso? Então, são relatos ali de uma pessoa que tinha conversado com Deus, que Deus estava falando com eles, estava dando promessa, estava falando, e era Deus ali pessoalmente falando, dirigindo, e mesmo assim, homens que apresentam fraqueza, dificuldades, debilidades, dúvidas, medos. Só que depois, nós vamos lendo mais para frente, nós vamos perceber que conforme Deus vai operando, Moisés vai crescendo junto. Ele vai sendo robustecido pela manifestação de Deus. Moisés vai crescendo de acordo com aquilo que Deus vai fazendo. Então, faça a tua parte agora. Pastor, mas eu estou com muito medo. Amém. Pastor, mas dá muita dúvida. Eu olho as coisas assim, parece que, mas você vai, conforme você vai obedecendo e colocando Deus para funcionar e Deus vai operando, você vai crescer. Você vai crescer em intimidade, você vai crescer em fé, você vai crescer em entrega, você vai crescer em busca, você vai crescer para realmente olhar e falar assim, não, as coisas estão operando a meu favor. Esse adversário ele é muito grande, porque Moisés sabia o tamanho de Faraó. E Moisés estava ouvindo a Deus, mas ele não tinha muito entendimento do tamanho de Deus. Então, para ele, na caminhada dele, Faraó era muito grande e Deus ainda era menor. Faraó, porque ele tinha ali muita convivência, experiência dentro daquele mundo, do poder, a fala de Faraó era muito afrontosa. Ele começa falando assim: quem é o Senhor para que eu obedeça, para que eu o deixe? Eu não conheço esse Senhor. E nem vou deixar vocês saírem daqui também. Então, são palavras assim: ó, não me interessa quem é esse Deus, eu não conheço esse Deus, e vocês também não vão sair daqui. Acabou. O poder está em minhas mãos, sou eu que decido, sou eu que mando. Vocês vão perder tempo. Aí aumenta a carga do povo, tem que ir lá buscar, não aumenta a carga, mas aumenta o trabalho. Agora vocês vão ter que buscar palha e produzir o mesmo tanto de tijolos. Então a situação, nós começamos a mexer em alguma coisa, para pastor, pelo amor de Deus, estava melhor do jeito que estava, eu estava quieto. Agora está piorando, não está piorando. Agora você está avançando, você está dentro do território do adversário já. Está aumentando a guerra, lógico, porque o adversário também está se posicionando, mas você está avançando. Saiba que nesse momento que você está com medo, que está difícil, que você não está vendo nada e que as notícias que chegam não são agradáveis aos teus ouvidos, porque um líder, ele quer ver o liderado ir bem. Então, pesou já no ouvido de Moisés aquela fala: ah, estão aumentando o nosso trabalho, temos que buscar a palha, olha o que vocês estão fazendo, porque o líder é cobrado. Eu já falei aqui uma vez que veio um irmão aqui, eu atendi ele no dia, eu fiquei com ele 7, 8 horas, depois ele mandou para mim, eu te desafio a me dar uma resposta de como eu saio disso. E eu estava lembrando disso hoje, falei, meu Deus, como a gente passa por algumas coisas. E você vai passar por essas coisas, as pessoas vão te desafiar, as pessoas vão te afrontar, vão perguntar onde está o teu Deus, o que você vai fazer. E Deus me deu tanta graça que eu nem lembro a resposta que eu dei para ele, eu tinha printado aqui por um tempo, depois eu apaguei.
Mas a vontade que dá, na verdade, eu falei, eu te desafio a tomar vergonha nessa cara larga sua e pôr o pé na estrada e limpar essa porquice toda que você fez, seu nojento. Mas eu não posso falar isso, entendeu? Eu não posso. Mas é a vontade que dá. Então Moisés estava ali naquele quadro e ele olha, as pessoas falam assim: mentor, eu tenho que buscar palha, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, você veio mexer, nós somos escravos, mas tá bom. Porque o povo quer falar que, e conforme foi chegando ali as coisas, eles animaram quando Moisés falou: Deus falou com a gente, vamos te tirar daqui, ô, beleza, porque o povo é de oba-oba. Vocês aqui, a maioria aqui que já tem um cargo de liderança, tem uma experiência, entenda que o povo é oba-oba. O povo ele gosta daquela notícia: não, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, vai ter congresso, vai ter movimento, vai ter, beleza. Só que na hora do trabalho, o povo abre o bico e a culpa é sua. A culpa é minha, a culpa era de Moisés, e isso aí faz com que nós também culpemos a Deus. Deus, o Senhor me mandou aqui, agora não está acontecendo nada, esse povo está reclamando, foi eu que mexi no vespeiro, agora as abelhas estão picando, e como é que nós vamos fazer, irmão? Agora as abelhas estão picando, você vai ter que avançar, porque Deus vai te dar livramento, vai te dar vitória, vai te dar direção, até você vencer as abelhas. Você mexeu no vespeiro mesmo, e não são poucas abelhas, são muitas. E nós vamos ter que avançar. E vamos ter que ir crescendo conforme Deus for operando. Em nome de Jesus. Amém? Agora a pastora vai me plagiar aqui numa parte que ela tinha anotado já aqui. A minha irmã, também, da minha parte, dessas palavras aí, é isso daí hoje, em nome de Jesus. Não, Eu não tinha visto. brincadeira, irmãos. Aqui, no caso, o pastor Alexandre já abordou, né? O comunicado foi feito ali para Satanás. Satanás já se levantou e falou que iria resistir. Aí do versículo, e hoje eu não mandei, né, um resumo para vocês. Hoje só tinha umas 15 linhas, né? Então, mas depois eu mando, assim que acabar eu mando. E depois, os líderes sofrem primeiro, que foi o que o pastor Alexandre falou, por quê? Porque o povo veio após Moisés. Mas eu quero dizer uma coisa, esse povo aqui, que Moisés tirou do Egito, até na época do deserto, eles começaram e terminaram com o coração endurecido. A primeira fala contra Moisés se dá aqui, em Êxodo, capítulo, aqui, ó, capítulo 5, eles falam assim, não, peraí, sim, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. É no capítulo 5, eles vão até Faraó, ao invés de vir conversar com os líderes para saber o que está acontecendo, eles vão direto no adversário e vão pedir clemência para o adversário. Agora, o adversário, com certeza, gargalha na cara deles e fala: não, eu já tirei o sustento de vocês, esse pouquinho que eu dava para vocês fazerem o trabalho, eu estou tirando. E vocês serão mais escravizados ainda, e vocês vão apanhar. Então, o que acontece? Os líderes desse povo, eles não têm entendimento para conversar com o líder maior. E aí nós vamos colocar Moisés como o próprio Deus, ou às vezes uma paternidade, ou um pastor, que está ajudando a sairmos desses lugares de cativeiro. Não é? Então nós precisamos entender, amados, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mesmo porque o libertador, o Filho de Deus, ele precisa ter experiência de vitória sobre o adversário. Então Deus está anunciando: olha, você vai sair do cativeiro financeiro, do cativeiro sexual, do cativeiro da dependência emocional. Creia nisso, só que isso não será sem dor. Sabe por quê? Porque do que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. Então, aquele povo foi se acostumando naquilo que aquela cultura egípcia estava oferecendo. Não entenderam que tinham uma raiz ali do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e foram se apartando. Só que eles gemiam diante do Senhor pedindo socorro. E às vezes o socorro não vem à nossa maneira, vem à maneira de Deus. E isso nos entristece para com Deus. Mas aí esses meninos foram e falaram aqui para Moisés e Arão. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam o quê? Esperando isso. Então, eles sabiam que eles tinham ido lá conversar com o Faraó e agora estão esperando para ver o que houve. E aí eles dizem: olhe o Senhor para nós, para vós outros, e vos julguem, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então, não discernem que é o inimigo. O inimigo já estava com a espada na mão para matá-los, para escravizá-los, para manter no lugar de tortura, de perversão, de iniquidade, de prisão e de morte.
Mas para eles, quem estava dando espada para o adversário matar era Deus e Moisés. E falaram ao Senhor, falou, o Senhor julgue entre nós, porque você nos colocou em lugar de berlim, em lugar de risco, mas eles já estavam mortos. Então, nós precisamos entender que Deus não olha como nós olhamos. Então, aquele lugar para nós, num determinado momento, está tudo bem, só que Deus está falando, não está bem, a tua raiz é pecaminosa, eu preciso arrancar você deste lugar. Esse território espiritual no qual você está, debaixo da servidão, da casa da servidão e da escravidão, do domínio de Faraó, isso é maligno. Essa raiz que está implantada na sua vida precisa arrancar você daí. E aí, amados, a primeira coisa que nós vemos no coração desses líderes é um coração endurecido já contra a liderança de Moisés e de Arão e contra ali, nessa vez chamando Deus para julgar a causa deles. Não tinha entendido nada, absolutamente nada, não é? E aí depois, aí vem justamente o que eles vão falar? Aí Moisés, olha a contaminação do líder. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Também, como o pastor Alexandre falou, aqui no 6, nós precisamos entender, o teu líder, ele vai crescer. Então, às vezes, você fala, nossa, eu gostaria de uma atitude diferente do meu líder, parece que ele está meio perdido. Então, tenha misericórdia também da liderança sua. Tenha misericórdia daqueles que estão em posição de comando, porque não somos super-heróis, amados, não somos deuses, nem semideuses, mas nós estamos num caminho onde Deus vai usar as nossas vidas para ajudar. Então, tenha cuidado, tenha prudência, tenha misericórdia no coração. Às vezes, um líder tropeça, às vezes, um líder tem alguns momentos de muitos problemas, como temos visto aí nesses últimos dias, uma mídia falando muito de um determinado pastor aí, o irmão, que está em uma situação de muito, onde as pessoas o colocaram num lugar de chocarrice, aliás, ele mesmo se colocou, né, num lugar de chocarrice, e as pessoas externam isso. E eu quero dizer que, por favor, não dê risada dele, não entre nesse lugar. Esses dias atrás nós falamos numa outra ministração que fizemos, nós falamos desse moço que não nos interessa falar o nome, mas ter cuidado com a liderança. Nós já ouvimos ali, já falamos a respeito do o perfil dos três reis, aquele livro que fizemos a primeira vez, não é? Então, ali está falando, cuidado. Às vezes tem uma unção tão camuflada ali, por conta daquela personalidade que está deturpada pelo engano, por tantas coisas, e ali nós estamos tocando na unção daquela pessoa. Então, tenha cuidado, muito cuidado. Não fique com chocarrice, não fique com fofoca, não fique compartilhando esse tipo de material, porque isso não vai fazer bem nem para você, nem para essa pessoa. Naquele dia, meu coração se entristeceu muito, porque eu queria saber verdadeiramente quem é que levantou um clamor, uma lágrima, ei, para não rir daquele homem junto com Satanás, porque com certeza Satanás está rindo dele. E nós ainda não entendemos a que espírito pertencemos. Então, tenha cuidado, não use de chocarrice para com líderes, não use de julgamento contra pessoas que estão ali, às vezes, numa posição de autoridade, de alguma maneira não bate com o perfil que, às vezes, você determinou, e, às vezes, estão em pecado mesmo, escancaradamente em pecado. Mas tenha sempre no teu coração, Senhor, se eu tiver um coração de honra, o Senhor pode usar a minha vida para fazer uma oração. E essa oração tem um efeito de salvação sobre essa pessoa. Então, me ajuda a ter um coração de honra. Ajuda a ter um coração que reconhece que aquela pessoa está falando que tem o teu nome. Mas eu não sei se ela tem ou não. Então, eu quero pôr a mão na minha boca e pedir para o Senhor, me guarde. Nós passamos por muitas lideranças que caíram, amados, muitas. Mas o Senhor nos deu a graça de muitas e muitas vezes entrarmos com misericórdia daquelas pessoas e não usarmos de chocarrice. Então, tenha cuidado, muito cuidado, em nome de Jesus. Aí, voltando aqui, agora já no capítulo 6, Deus, ele vem e fala ali para Moisés. Quando Moisés chega com a sua queixa, o Senhor fala, agora eu vou começar algo. E o agora de Deus é tão interessante, porque ele tem que sentenciar 10 deuses. 10 deuses. E nos 3 primeiros, ele sentencia o povo dele junto. O apóstolo Éder falou isso esses dias, muito interessante, que o apóstolo José tinha falado e ele pegou, e eu também peguei. E às vezes, quando Deus começa a sentenciar os adversários que estão na nossa vida, nós apanhamos junto. Porque até a terceira praga, o povo de Deus sofreu junto, depois Deus fez separação. Então, às vezes, amados, nosso pecado foi tão grande, que quando Deus começa a tirar, fazer separação entre o demônio e nós, entre o pecado e nós sofremos as consequências disso. E nós precisamos ter maturidade espiritual para saber do que nós
o que plantamos, para saber que às vezes nós estamos no meio de uma colheita muito grande das malignidades que plantamos. Às vezes nós escolhemos casamento errado, escolhemos ter filho na hora errada, escolhemos nos divertir com todo tipo, como o pastor fala, o gemido de hoje, de prazer, né? O gemido de amanhã na hora de fazer a libertação, e agora nós olhamos para Deus e falamos, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu creio que Deus lá do céu olha e fala, filho, agora chegou a hora de você colher o que você plantou. Agora, se você olhar para mim, eu vou te ajudar a passar por esse tempo tão difícil e vou arrancar a pecaminosidade da sua vida e da sua genealogia. Então, pare de se queixar do seu próprio pecado, da sua própria plantação e volte-se para mim. Porque quantos comportamentos errados nós tivemos? Então, é como eu e o pastor Alexandre aqui na nossa casa, que nós falamos desses dias a respeito do que se passou. Deus começou a levantar e ele pôs diante dos meus olhos a minha própria pecaminosidade contra a masculinidade do meu esposo. Então, ele estava queixando do marido que me colocou no lugar de perseguição. Mas como tinha sido o meu pecado tão profundo contra a masculinidade dele? Então, isso eu nunca tinha levado em conta. E, às vezes, é isso que acontece com a gente. Nós olhamos o pecado e falamos, não, eu me arrependo, eu traí meu esposo. Aí Deus vai falar, filha, você fez algo mais profundo do que isso. Então, você precisa entender e ir lá e pedir perdão e se humilhar. Você vai lá, lave os pés dele e coloque os pés dele num novo lugar, numa caminhada diferente. E aí, depois ele vai ter que reconhecer, olha, e por causa disso, eu não vou me justificar no teu pecado, mas sim, porque você plantou essa raiz de amargura, essa raiz de desconfiança no meu coração, eu fui e coloquei você dentro de uma caixinha e falei para você, você não vai sair daqui. Então, nós precisamos começar a nos responsabilizar pelos nossos próprios erros e pecados. Isso não quer dizer que nós vamos ver culpados. A culpa é algo que Jesus já resolveu. Na cruz do Calvário, oferta de resgate, confissão de pecado, arrependimento, o Senhor já resolveu a culpa, mas nós precisamos entender que há responsabilidade nos nossos atos. Tudo quanto o homem plantar, disso ceifará. Então, Deus pode permitir que a nossa espiga, na nossa plantação, ela seja uma espiga de poucos grãos. Mas isso não quer dizer que vamos colher pouco, vamos colocar assim. Isso não quer dizer que vamos ficar sem colheita. Alguma coisa Deus deixa de marca para falar. Você não deveria ter feito isso. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos agora de mudar, inclusive, nosso pensamento. Porque, às vezes, dentro da pecaminosidade na qual entramos, e porque estamos passando pela libertação, Deus está nos puxando para um lugar de santificação, nós começamos aqui a murmurar. E esquecemos que a semeadura foi nossa. E agora, às vezes, o grão a espiga está de grão cheio, e nós começamos a murmurar. E a murmuração vai encher mais ainda aquela espiga de grãos malignos. Então, nós precisamos entender que se nós andarmos diante do Senhor, clamando a Ele, falando, Senhor, eu fiz errado, a responsabilidade é minha, a culpa o Senhor já levou, por favor, por misericórdia, ajuda a colher uma espiguinha com bem poucas consequências, por favor, por misericórdia, ajuda a passar. E aí sim, amado, nós vamos estar sendo aprovados por Deus, porque Ele não negará bem algum aqueles que vivem retamente. Ele vai trazer a sua misericórdia e a sua bondade para conosco, vai falar, não, eu vou te ajudar, vem aqui. E nós poderemos caminhar de maneira mais feliz, amém? E aí depois, nós vamos ver aqui, dentro desses versículos, amados, aqui do capítulo 6, do 6 ao 8, nós vamos ver os 4 cálices da manifestação que nós vemos as pessoas que celebram a Páscoa nessa época. O que acontece? O Senhor vem e dá ali 4 cálices de livramento. Então, os cálices são, amados, o cálice que nós vamos ver, o cálice da santificação, o cálice da libertação, o cálice do pagamento das dívidas, toda a maldição quebrada, que entra junto com o cálice da libertação, o resgate e também o cálice da consumação. Deus fala, vocês são o meu povo. Então, é muito bonito. Quando você chegar na Páscoa e nós fizermos esses 4 cálices, você se lembre dessa passagem. Olha aqui, em Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, que Deus estabeleceu uma salvação completa para nós. Olha, eu tiro vocês da casa da servidão, eu pago a conta de vocês, eu quebro maldições, eu resgato vocês de todo tipo de enfermidade, de pecado, todas essas coisas, eu coloco vocês por meu povo. Então, ele é um Deus que liberta, que santifica, ele é um Deus que nos chama pelo seu nome e ele nos estabelece como seu povo. Então, é completo.
Então, quando nós formos fazer aquela parte da Páscoa, se lembre disso. E se lembre agora disso. O que Deus está fazendo é uma obra completa na tua vida e na minha vida. É uma obra onde nós não podemos falar, ai Deus, essa parte não vai acabar nunca, esse confronto com o pecado não vai acabar nunca. Não, não vai, querido. Mas nós precisamos entender que agora nós já somos povo. Nós precisamos entender que a conta foi paga, as maldições foram quebradas. E nós precisamos também entender que tudo isso precisa ser praticado, não é automático. Nós precisamos praticar. Deus fala algo, nós falamos, então eu vou tomar posse desse algo. Se Deus tivesse falado para mim, olha, você pecou contra a masculinidade do seu esposo, e eu ficasse com essa informação tão poderosa e preciosa e não tomasse providência, certamente nós estaríamos no mesmo lugar onde estávamos há 10 dias atrás. Lugares onde nós estávamos com aquele ranço, aquele gosto ruim e não sabíamos mais nem como lidar. Sabemos que para nós não há como separar esse tipo de coisa, sabemos disso, mas como lidar com aquelas realidades onde um estava com tanto ranço do outro, com tanta machucadura do outro? Demônios já tinham sido expulsos, mas o nosso comportamental não tinha mudado. E Deus precisava tratar isso na profundidade. Aí Deus fala, olha, a raiz está aqui, coloque em prática. Então, quando Deus falar para você, olha, a raiz está aqui, coloque isso em prática, então corra, vá para os pés do Senhor. Então, como, Senhor, que eu vou colocar isso em prática? Como, Senhor, que eu vou colocar isso em prática? Amado, no final do ano passado, acho que lá para novembro, por aí, faz um tempo já, conversando com uma irmã, e ela falou assim para mim, Deus me deu para lavar os pés do meu esposo. E eu achei tão interessante aquilo, e o Espírito falou, você vai fazer isso? E olha quanto tempo eu demorei para lavar os pés do meu esposo. Não por procrastinação, mas por falta de entendimento. Então, não confunda comando de Deus com uma correria de praticar. Corra para os pés de Deus e fala, Senhor, quando eu estiver pronto. Quando eu estiver pronta. Quando tudo estiver pronto. E aí nós executamos o plano. Não podemos nem ser negligentes, nem apressados, precipitados. Mas falar ao Senhor, eu ouvi, eu quero obedecer. Me ajude. Esse é o esqueleto daquilo que temos para oferecer para os irmãos a respeito de como se obedece a Deus. Não obedecemos a Deus na correria, naquela pressa, naquela coisa. Olha, vai, faz, e aí você vai. Normalmente, quem manda a gente fazer com essa pressa toda são os espíritos enganadores, porque não temos nem tempo de checar aquilo, ter sabedoria para fazer aquilo. Se for Deus verdadeiramente, irmãos, Ele mesmo vai falar para você, pode ir, que eu estou no controle. Agora, nós saímos apressadamente para fazer algo que Deus mandou, às vezes vai trazer o resultado contrário, porque junto com a palavra de conhecimento, a palavra sobrenatural para as circunstâncias que o Senhor está nos dando para resolver, se nós não tivermos a palavra de sabedoria, nós vamos enroscar verdadeiramente naquele lugar, porque o discernimento de espírito não funciona. Aí depois, então, para nós encerrarmos essa parte, vemos ali, então, os 4 cálices. Veja aqui, no versículo 9 do capítulo 6. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, ou seja, ele foi falando, olha, Deus vai fazer assim, Deus se apareceu como todo-poderoso, ele deu a identidade dele, ele é todo-poderoso. Ele não é um Deus que ele possa se submeter a Faraó. Agora ele está avisando para nós que ele é o todo-poderoso, então ele tem todo o poder para nos tirar dessa situação. Mas a palavra de Deus diz que aquele povo não deu voz, não deu ouvido à voz de Moisés. Sabe por quê? Porque eles estavam debaixo de 430 anos de dura servidão ou dura escravidão e ânsia de espírito. Sabe, às vezes nós estamos envolvidos no espírito de incredulidade por causa do tempo e passamos escravizados. Então, rompa, porque são demônios. Demônios que trazem o nosso passado a revelado. Olha, nunca deu certo, vai ser agora. Dura escravidão, passamos. Ânsia de espírito. Nosso espírito foi tão massacrado, que nós não conseguimos olhar para aquilo com fé de que Deus vai fazer algo a nosso favor. Então, esses espíritos estão debaixo do comando da incredulidade e nós precisamos vencê-los pelo poder da palavra de Deus. Fala, olha, um propósito Deus teve de manter até agora, mas em nome de Jesus eu te repreendo e eu vou ser cheio de esperança. Em nome de Jesus eu vou ser cheio da libertação que Deus falou que vai me dar. Ele prometeu 4 tipos de manifestação ao meu favor, eu vou tomar posse. Amém? Aí depois lá, Moisés incrédulo e argumentativo como o povo. Você reparou o líder como estava? Aquele que Deus havia chamado para tirar o povo do cativeiro, no versículo 10 ao 13 e no versículo 30, ele argumentando. Olha no último versículo do capítulo 7.
Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar. Não, no capítulo, no versículo, no capítulo 6, perdão, no último versículo, no 30. 6:30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, pois como me ouvirá Faraó? Então, da mesma maneira que o povo estava, Moisés também estava. Ele ia se manifestando em incredulidade. Então, só que como o pastor Alexandre falou, que a gente brincou que ele estava me copiando, eu tinha escrito aqui: Moisés vai crescer, querido. Porque ele estava pautado na habilidade dele. Eu não sei falar, e Deus estava falando: eu estou precisando muito que você fale. Eu já levantei Arão, eu já dei instrumento para você vencer a sua limitação e a sua fraqueza. E em nome de Jesus, o Senhor já tem te dado instrumento para você vencer, para eu vencer a minha limitação, e você vencer a sua fraqueza. Agora vai. Deixa Deus colocar as coisas no lugar. Tira os olhos de você mesmo. Ai, Senhor, mas eu não sei nada sobre tempos e estações. Ai, Senhor, eu vou falar agora sobre chakras. Eu também não sei muita coisa, são os desafios que estão chegando até a minha vida. Mas o Senhor já falou: eu te dei habilidade, eu te dei a mente de Cristo, eu te capacito, foi eu que te chamei, sou eu que estou te estabelecendo. Então vai, coloca minha casa em ordem. Eu te chamei para libertador, eu te chamei para libertador, eu te chamei para conduzir o povo para fora desse lugar. Te dou 4 manifestações do meu poder para você chegar com autoridade e falar para o meu povo: essa é a promessa do Senhor. Mas normalmente, amados, nós olhamos: ai, mas eu não sei fazer, eu não vou dar conta, eu não isso, eu não aquilo. Deus está falando: sou eu que vou fazer, eu estou me manifestando para você agora, como Deus Todo-Poderoso. E entenda, eu vou soprar o meu vento, e esse povo vai saber que ele precisa levar, eles precisam liberar vocês para o grande propósito, caminho de 3 dias, cruz do Calvário, morte, sofrimento, morte, ressurreição. Ele vai fazer o que ele falou que faria a nosso favor. Então, nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas e não abrirmos mão. Deus precisava julgar aquela nação. Ele precisava julgar o Egito e os 7 deuses que estão por trás de cada uma daquelas 7 pragas. Deus, é um general de guerra organizado. Ele tinha 10 adversários para destruir e ele destruiu a todos. Ele já começou falando: eu vou exterminar os primogênitos dele, eu vou tirar a descendência deles. Se Moisés ele tivesse ouvido afinado com aquilo que Deus estava falando, ele fala: esse caminho é longo, hein? Porque Deus vai terminar acabando com os primogênitos. Isso não aconteceu. Então, entenda, quando Deus nos dá uma palavra profética, você tem que guardar a palavra profética. Porque Deus falou com o que ele iria libertar o povo dele: com a morte da descendência de Faraó. Então, é nessa maneira que nós precisamos caminhar. Qual é a palavra profética que Deus te deu? E agora, no meio do caminho, nós queremos vacilar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Deus está falando: olha, o casamento de vocês é para continuar. O casamento de vocês é para dar certo. Então, não adianta eu ficar vacilando no meu pensamento, porque Deus já falou qual é o destino final do nosso casamento. Agora, se cada vez que subir uma guerra, eu falar: ai, é melhor não deixar, ai, é melhor isso, é melhor aquilo, eu vou estar dando lugar a Satanás, seus demônios. É isso que Deus está falando para você e para mim hoje. Para nós, como povo de Deus na terra, ouça o objetivo final que eu dei para você, de que eu vou fazer na sua vida. E se agarre a isso. É a morte dos primogênitos, é lá na frente. Então, mantenha-se firme, mantenha-se crédulo, mantenha cheio de pé, porque eu vou operar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aí depois, tirando essa parte do argumento de Moisés, e ele vai crescer, depois você vai ver, há uma hora que a chave gira e Moisés se empodera. Ei, cara. Vai haver um momento na sua vida que você vai ser verdadeiramente uma pessoa cheia do poder de Deus. E eu não estou falando empoderamento nessa linguagem pejorativa que estão lançando agora. Eu estou falando de poder de Deus dentro de mim, virtude de Deus, dunamis de Deus, dentro de você e de mim, para executar a grande obra do Senhor, que ele tem prometido, que vai realizar através de nós. Então, Moisés, ele deixa de ser murmurador e incrédulo, deixa de olhar para ele mesmo e ele começa a levantar os olhos para os montes e ver que o socorro dele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Aí depois, Deus ele vai fazer questão de mostrar a legitimidade que você tem para executar a sua tarefa. Observe que no capítulo 6, Deus vem e fala as genealogias de Moisés e Arão. Sabe o que ele estava falando? Olha a raiz desses meninos. Olha a raiz desses libertadores. Olha de quem eles são filhos. Olha de quem eles são a semente. Eles são, aliás, fruto daquela semente. Eles são de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles são descendentes de Levi, legítimos. Legítimos. Então, entenda que você saiu da raiz de Davi. O Cristo vivo veio. E eu e você saímos da descendência daquele que vive e reina para sempre. Então, há uma legitimidade em nós para executarmos a grande obra do Senhor na terra.
Então, esteja sempre ligado. Eu estou ligado à videira verdadeira. Deus me comissionou. E se há um comissionamento em Cristo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo. E se há essa manifestação em Cristo, ela é para nós também, porque somos imitadores dele. Então, lembre-se, a sua genealogia, ela te garante um futuro e uma esperança. Ela te garante poder de Deus para executar todas as grandes obras que o Senhor te realizou. E esteja pacificado na sua limitação de agora. Cresça. Esteja pacificado. O que quer dizer isso? Quer dizer, esteja em paz com você mesmo e com Deus. Pare de se cobrar, em nome de Jesus. Pare de se colocar um fardo. Ai, mas eu não sei isso. Você já viu o fulano pregando? Ai, você já viu o apóstolo falando? Ai, você já viu como a pastora lá, fulana, prega? Você já viu como o pastor prega? Pare de se comparar, em nome de Jesus, porque a obra da comparação é verdadeira ignorância e derrota. Concentre-se naquilo que Deus falou que você vai fazer. E tenha confiança que aquele que te chamou, ele vai completar a obra. Esteja crescendo na presença de Deus. Pare de se cobrar. Ai, mas sabe, se eu pegar a minha aula de segunda-feira a respeito de mapeamento, eu falei, ô Senhor, mas tem tanta coisa desses chakras 1 e 2 aqui que estamos falando dele. Será que eu não comi broa? Será que isso? Será que aquilo? Parei. Falei, opa, alto lá. Os próximos, o Senhor vai me dar mais profundidade disso. E se houver alguma coisa a mais para fazer, eu voltarei lá e farei. Não vou ficar debaixo de espírito de condenação para questionar a habilidade a qual Deus me deu para fazer uma obra que para mim é desafiadora. Ele me conhece, ele sabe, meu coração está prostrado diante dele. Então você tem que ficar pacificado, pacificada diante do poder de Deus. Não fique ocupado com a sua limitação. Deixe Deus te usar. Ele sabe quem você é. Tenha um coração sincero. O Senhor se agrada da verdade no íntimo. E vá adiante. Em nome de Jesus, amém? Falei bastante. E vamos deixar o pastor fazer as renúncias e os decretos. Em nome de Jesus. Decretos, entenda. Moisés liberou decretos. E isso trouxe juízo. Lembra? É Moisés falando e Satanás falando. Moisés falando e Satanás falando. Decretos, olha, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. É assim, é sobre esse Deus que eu estou levantando um decreto agora. E é exatamente isso que estamos fazendo nesse livro. Liberando decretos de renúncia, tome posse e deixe Deus fazer o que ele precisa fazer. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. A pergunta é, Senhor, por que o Senhor me chamou, né? Por que o Senhor já sabia que eu ia falar que eu não sei falar? O Senhor já sabia que eu ia ter medo? O Senhor já sabia? O Senhor já sabia? Dá para fazer uma lista enorme do que o Senhor já sabia a respeito daquilo das argumentações de Moisés. E dá para fazer uma lista enorme das nossas próprias vidas. O Senhor não sabia? O Senhor não me conhece? Mas o que Deus está vendo no teu coração e no meu coração para nos chamar para alguma coisa? Ele está vendo na minha vida e na tua vida a condição de dar uma resposta positiva dentro daquele quadro. Aleluia. É só isso que Deus está vendo agora. Do resto, nós vamos ter que acreditar, entrar no projeto e crescer conforme o processo for acontecendo. Porque se a gente for querer olhar para a nossa vida, não, eu só vou caminhar quando tiver tudo perfeito, você vai morrer sem caminhar. Sim. Eu só vou caminhar quando tiver tudo em ordem, nós vamos ficar sem caminhar, porque não vai ficar tudo em ordem. Nesse sentido, de estar tudo certinho. A minha vida financeira tem que estar redondinha, minha vida emocional redondinha, meus relacionamentos, a minha vida, a minha fé, a isso, aquilo. Depois que eu fiz tudo isso aqui resolvido, e Deus falando, viu, se posiciona, porque na caminhada as coisas vão se resolvendo junto. Tem muita coisa na minha vida que está se resolvendo junto com a caminhada. Eu já falei algumas vezes que eu não questionei, mas eu me assustei com o procedimento do apóstolo Éder de me colocar para funcionar tão rápido, que era um procedimento que eu não teria tido. E eu falei isso para ele, falei assim, eu não teria feito o que você fez, porque eu ficaria com medo, por causa do meu histórico. Ele falou, cara, se der pau, nós vamos ter que arrumar, mas eu precisava pôr você para funcionar. Então, beleza, ele, tipo, como falava o meu finado e saudoso pai, arriscou um zóio. Então, e graças a Deus está dando certo. Mas o que eu entendo? Que eu estava pronto? Não. Era hora? Aos meus olhos, não. Mas agora Deus está, durante o processo, limpando a minha vida. Então, eu precisava entrar, porque isso também te traz uma carga de responsabilidade,
que traz uma carga de compromisso, e ele vai forçosamente fazer com que você, se você é responsável, você se posicionar. Porque agora você tem o nome de Jesus para você honrar, você tem o nome do apóstolo que confiou em você para honrar, você tem as pessoas que entraram com você para você honrar, você tem um sangue para honrar. Então, quanto mais você se envolve, mais responsável você fica. Porque analisa a tua vida, aquele tempo que você estava num campo de bastante assim, estava bem vulnerável, as coisas bem aberto, bem mais ou menos. Ah, eu sou crente, e aí, como é que você é? Ah, não, tudo bem. Paz do Senhor. Mas qual era o teu nível de busca, de entrega, de uma ocupação realmente com uma vida espiritual? Era bem baixa. Por quê? Você não tinha que prestar conta para ninguém, não tinha ninguém te observando, né? Aparentemente, não tinha nada para você responder, cuidar. Conforme as responsabilidades vão chegando, automaticamente você vai ter que se posicionar. Então, para Moisés, chegou uma carga aparentemente muito acima do que ele poderia suportar. Só que Deus falou assim, cara, você tem condição de dar essa resposta. Nós já trabalhamos isso. Eu estou trabalhando isso em você desde quando você nasceu, desde quando, na verdade, você não tinha nem nascido. Você tem condição de dar uma resposta. Então, isso que Deus está propondo para você hoje, você já tem condição de dar uma resposta. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas não é para você ver, é para você caminhar, porque durante o processo, a luz vai começar a acender. Durante a caminhada. Não adianta você olhar aqui e querer ver uma luz acesa a 50 metros. Talvez você não tenha uma muito mais do que 1 metro. E você vai ter que andar esse 1 metro para ver a luz do próximo metro e do próximo e do próximo, até você chegar no destino final. Então, a ordem é para marchar, né? Tinha uma música na Presbiteriana Renovada, onde eu me batizei. A ordem é para marchar. Amém. Amém? Nós vamos no livro 43, até umas 8 e pouco aí, em nome de Jesus. Repete comigo. Que as nações saibam que tu és Deus. Que as nações saibam que tu és Deus. Seja exaltado entre as nações. Seja exaltado entre as E nações. seja exaltado na terra. Seja exaltado na terra. Pois o Altíssimo é maravilhoso. Pois o Altíssimo é maravilhoso. Ele é o grande rei de toda a terra. Toda a terra. Ele subjuga os povos e as nações sob nossos pés. Os povos e as nações sob os nossos pés. Que eu receba a herança que tu escolheste para mim. Que eu receba a herança que tu escolheste para mim. A glória e o orgulho de Jacó. De Jacó. A quem tu amaste. A quem tu amaste. Cantarei louvores a ti, ó Senhor, meu rei. Cantarei louvores a ti, ó Senhor, meu rei. Tu és o rei de tudo que há na terra. Tu és o rei de tudo que há na terra. Senhor, tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre as nações. Tu te assentas no trono de santidade. Tu te assentas num trono de santidade. Os nobres das nações se unam como o povo do Deus de Abraão. Os nobres das nações se unam como o povo de Abraão. Do Deus de Abraão. Do Deus de Abraão. Pois os reis da terra pertencem a ti. Pois os reis da terra pertencem a ti. Senhor, Senhor, tu és grande e digno de louvor em Sião. tu és grande e digno de louvor em Sião. A igreja. A igreja. A cidade de Deus. A cidade de Deus. A montanha de tua santidade. A montanha da tua santidade. Aleluia. Edifique Sião para sempre. Edifique Sião para sempre. Regozije o monte Sião. Regozije o monte Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa de teus juízos. Alegre-se os filhos de Judá por causa dos teus juízos. Senhor, Senhor, que as pessoas, todos os habitantes do mundo, todos os habitantes do mundo, inclinem os ouvidos à tua sabedoria. a tua sabedoria. Faça-os ouvir e entender tuas parábolas do reino. Faça-os ouvir e entender as parábolas do reino. Senhor, Senhor, fale e resgate a terra, fale e resgate a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, Desde Sião, a perfeição de tua beleza brilha. a perfeição da tua beleza brilha. Ó Senhor, Ó Senhor, abra meus lábios, abra meus lábios, minha boca anunciará teu louvor. e a minha boca anunciará o teu louvor. Faça de Sião a igreja, Faça desse o lugar onde tu te deleitas. lugar onde tu te deleitas. Edifica os muros desmoronados de Jerusalém. Muros desmoronados de Jerusalém. Mas eu sou uma oliveira verde na casa de Deus. Mas eu sou uma oliveira verde na casa de Deus. Confiarei na misericórdia de Deus para sempre. Confiarei na misericórdia de Deus para sempre. Ó Senhor, Ó Senhor, tua salvação veio de Sião. tua salvação veio de Sião. E tu trouxeste de volta os cativos de teu povo. E tu trouxeste de volta os cativos do teu povo. Aleluia. Regocijarei e me alegrarei. Regocijarei e me
alegrarei. Sacrificar-me-ei livremente a ti. Sacrificar-me-ei Sacrificar-me-ei livremente a ti. sacrificar-me-ei livremente a ti, Louvarei teu nome, ó Senhor, ó Senhor, pois é bom. pois tu és bom. Lanço meus cuidados em ti, Lanço os meus cuidados em e ti, tu me sustentarás, e tu Senhor. me sustentarás, Senhor. Tu nunca permitirás que eu seja abalado. Tu nunca permitirás que eu seja abalado. Em Deus estão as palavras que eu louvo. Em Deus estão as palavras que eu louvo. No Senhor estão as palavras que eu louvo. No Senhor estão as palavras que eu louvo. Em Deus eu creio, Em Deus eu creio. não terei medo. Não terei O que medo. o homem pode fazer a mim? O que o homem pode fazer a mim? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos decretar, ó Pai, sobre as nossas vidas, que toda manifestação que nós temos de medo dos homens que caem por terra, em nome de Jesus. Toda manifestação de opressão que os homens, ó Pai, possam estar exercendo sobre cada uma de nossas vidas, que sejam arrancadas do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. O que me poderá fazer o homem? Sim, Pai, em nome de Jesus, que nós tiremos os olhos dos homens completamente, tanto para o bem sim, como para o mal. sim. Que não, ó Pai amado, depositemos uma confiança que o homem vai nos salvar ou nos tirar de situações, porque isso, ó Pai amado, nós já temos aprendido que nos trará maldição, que nos levará num ambiente onde nós estaremos ultrapassando jurisdições. Sim, E Deus. também que não atribuamos a homens que eles podem fazer algo para nós num aspecto Sim. ruim, no aspecto mal, porque o que poderá nos fazer o homem? Sim, papai. De mal ou de bem? Se o Sim. Senhor, ó Pai amado, não permitir. Sim. Então, em nome de Jesus, que nossos olhos sejam focados em Ti, Sim. que esqueçamos os homens, Sim. e pensemos nos homens apenas na limitação que eles têm Sim, meu de se Deus. moverem conforme o Senhor permitir, Em nome em de todas as Jesus. áreas, Pai, em nome de Jesus, que não atribuamos aos homens coisas que eles não são. Por favor, Pai, nos tira deste lugar, Sim, meu nem Deus. aos homens e nem às nossas próprias vidas, Sim. como representação contra ou a favor de nós mesmos. Sim, Que Pai. não nos arroguemos que podemos alguma coisa, porque se o Sim, Senhor não Deus. permitir, não poderemos nada. E que Sim. também não nos lancemos como algo que somos inúteis, porque se o Senhor operar, nós podemos ser úteis. Sim, Então, Pai. por favor, Pai, nos tira dessa atmosfera de roubo. Sim, O papai. que nos poderá fazer o homem? Nada, se o Senhor não permitir. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus. Amém. Amém. Eu louvarei a Ti, ó Senhor, Eu louvarei a ti, ó Senhor, entre os povos. os povos. Cantarei a Ti entre as nações, Ti entre as pois nações, Tua misericórdia atinge os pois céus, tuas misericórdias atingem o e a céu, Tua verdade as e nuvens. a tua verdade, as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, Seja exaltado, ó Deus, até os céus. até o céu, Que a Tua glória seja sobre a terra. que a tua glória seja sobre a terra. Cantarei Teu poder, Cantarei o seu poder, cantarei alto a Tua misericórdia. a tua misericórdia, Pois tu és minha defesa pois tu és a minha defesa e meu refúgio nos dias de e tribulação. puxa o dia da tribulação. Senhor, Senhor, me dê teu estandarte, e que estandarte, ele esteja árvore por causa da verdade. por causa da verdade. Em Deus farei Em proezas, todas pois é ele quem pisará em meus inimigos. as Habitarei em teu tabernáculo para sempre. habitarei em seu tabernáculo para sempre. Confiarei no abrigo das tuas asas. Fiarei no brilho das tuas asas. Senhor, lance teu poder, pois o poder pertence a ti. Senhor, lance o teu poder, pois o poder pertence a ti. Senhor, eu te vi no santuário. Senhor, eu te vi no santuário. Deixe-me ver teu poder e tua glória. Senhor, Senhor, minha alma se satisfaz com a mais farta refeição. minha alma se satisfaz com a mais farta refeição. Minha boca te louvará com alegres lábios. A boca te louvará com alegres lábios. Esconda-me das tramas secretas do ímpio Esconda-me das tramas secretas dos e ímpios. da rebelião dos que praticam E iniquidade. da rebelião dos que praticam iniquidade. Toda carne vá a ti, Toda carne vá a ti, pois tu ouves orações. pois tu ouves orações. Traga teus escolhidos para viverem perto de teus átrios. Os teus escolhidos para viverem perto dos teus átrios. Encha-os com bondades da tua casa. Encha-os com bondade da tua casa. Responda-me com maravilhosas ações em justiça. Responda-me com maravilhosas ações em justiça. Acalme o ruído dos mares, Acalme o ruído dos mares, de suas ondas e o tumulto das de nações. suas ondas e o tumulto das nações. Cuide da terra e refresque-a. Da terra e refresque-a. Enriqueça abundantemente com o rio de Deus. Abundantemente com o rio de Deus. Está cheio de água para prover trigo ao povo. Está cheio de água para prover trigo ao povo. Encha de água os seus sulcos. Encha de água os seus sulcos. Amoleça-o com a muita chuva. Amoleça com a
muita chuva. e abençoa as suas colheitas. E abençoa as suas colheitas. Coroe o ano com tua bondade. Coroe o ano com a tua bondade. E faça a abundância destilar tuas E veredas. faça a abundância destilar as tuas veredas. Destila nos passos do deserto. Destila nos pastos do deserto. E os pequenos montes regozijarão por todos os lados. Regozijarão por todos os lados. Cubra as pastagens com rebanhos. Cubra as pastagens com os teus rebanhos. Os vales também serão cobertos com trigo. E os vales também serão cobertos com trigo. E eles se alegram E eles se alegram. e cantam. E cantam. Celebre com alegria a Deus todas as terras. Cante a honra de teu nome. Do teu nome. Dê glória ao teu louvor. Glória ao teu nome. Quão maravilhosas são tuas obras. Quão maravilhosas são as tuas obras. Pela grandeza de teu poder, Pela grandeza do teu poder. os inimigos se submeterão a ti. Seus inimigos se submeterão a ti. Que todos da terra te adorem e cantem a ti. Que todos da terra te adorem e cantem a ti. Eles cantarão louvores em teu nome. Eles cantarão louvores em teu nome. Senhor, Senhor, domine por teu poder eternamente. domine por teu poder eternamente. E observe com teus olhos as nações. Observe com os teus olhos as nações. Não deixe os rebeldes exaltarem a si mesmos. Deixe os rebeldes exaltarem a si mesmos. Senhor, Senhor, leve-me a um lugar de fartura. fartura. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Pai amado, as nossas vidas e clamar para que o Senhor nos leve a lugares de fartura, onde nós estamos passando por um momento de dificuldade, de escassez, onde está tendo falta, Pai, nos prover, por favor, em nome de Jesus. Que realmente o Senhor nos leve a um lugar de fartura, fartura nas emoções, fartura nos sentimentos, na nossa alma, na nossa mente, na nossa vida espiritual, ministerial, financeira, conjugal, nos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, que todo ambiente de escassez seja extirpado das nossas vidas, que todo ambiente que nos atrapalha tanto porque ficamos tão debilitados quando há falta, assim, nos leva nesse ambiente de fartura para que possamos realmente desfrutar daquilo que o Senhor é por nós e para nós. Que a cultura do céu venha sobre nós. Nós estamos falando que a comporta do céu será aberta sobre as nossas vidas e verdadeiramente que as comportas do céu sejam abertas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Para que a fartura do Senhor, para que a realidade do céu seja a nossa realidade e que todo o ambiente de escassez seja repreendido em nome de Jesus. Todo o ambiente de escassez dessas vidas, especificamente que eu estou agora, ó Pai amado, intercedendo, que estão resistindo à unção da fartura e está se estabelecendo com resistência à escassez, em nome de Jesus, solta, saia, em nome de Jesus. A unção que está sobre essas vidas de fartura se estabelecerá e vencerá todo o ambiente de escassez para a glória de Deus. Todo roubo seja repreendido e essas vidas restituídas em nome de Jesus. E cada um aqui, Pai, possa ser visitado por um ambiente de fartura em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existe algo nas nossas vidas que já está liberado. E nós precisamos entender que aquilo que já está liberado, aquilo que nós já temos certeza que Deus nos deu, nós precisamos fluir nisso. Então, tem coisa que nós temos que conquistar ainda. Então, você precisa fazer uma leitura do teu estágio. Onde eu estou? Quem eu sou em Deus nessa área? Então, de repente, numa área da tua vida, você precisa conquistar isso ainda. Mas numa área da tua vida, está havendo uma resistência daquilo que você já tem, daquilo que você já conquistou, daquilo que você já é, daquilo que você já pode fluir. Então, em nome de Jesus, faça essa leitura na tua vida. E se você tiver certeza, Senhor, isso aqui eu já tenho, isso aqui o Senhor já me deu, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já posso fluir. Então, ore repreendendo todo tipo de resistência que você está tendo para não fluir naquilo que você já é em Deus. Aleluia. Agora, se você ainda não tem, aí você vai orar, falar, Senhor, me dá isso que eu não tenho. Eu reconheço que eu não tenho humildade, eu reconheço que eu não tenho uma habilidade para ganhar mais dinheiro do que eu já ganho. Eu reconheço. Agora, se você já tem essa habilidade, você, por favor, em nome de Jesus, se posicione. Amém? Para a glória de Deus. Serei feliz. Serei feliz
Não, pulei um aqui. Que Deus se levante Que Deus se e levante, seus inimigos sejam dissipados. que seus inimigos sejam dissipados. Fujam diante dele aqueles que o odeiam. Aqueles que o odeiam, Serei feliz, serei feliz. regozijarei diante do meu Deus. E já diante do meu Deus. Folgarei em alegria. Folga Que as nações cantem a Deus. que as nações cantem a Deus, Nosso Deus. nosso Deus, Tu és aquele que vai montado sobre os céus. sentado sobre o E céu. louvamos a ti, E louvamos a pois ti, teu nome é o Senhor. pois teu nome é o Senhor. E exultamos e adoramos diante de ti. Exaltamos e adoramos diante de ti. Senhor, Senhor, dê família aos solitários família aos solitários e os prisioneiros com canções. e aos prisioneiros com Mas canções, que os rebeldes mas que os rebeldes vivam em terra seca. vivam em terra seca. A terra treme, A terra treme, o céu se derrama, o céu se derrama, com chuva na presença do Senhor. com chuva na presença do Senhor. Tu, ó Deus, Ó Deus, mandaste chuva abundante. mandaste chuva abundante. Tu restauraste e confortaste tua herança, Tu restauraste e confortaste a tua herança. quando estava cansada. Estava cansado. Senhor, Senhor, dê a palavra e deixe um grande exército anunciá-la. dê a palavra e deixe um grande exército anunciá-la. Cantem a Deus, Cantem a Deus, reinos da terra. reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Ao Senhor, Tu salvaste Sião tu salvaste Sião, e edificaste as cidades de Judá. a cidade de Judá. Louvor. Habitarei em Sião e a possuirei. Habitarei em Sião e a possuirei. Eu herdo Sião. Eu herdo Sião, Habito em Sião. habito em Sião, Eu amo o teu nome. porque eu amo o teu nome. Em ti, Senhor, eu confio. Não me deixe nunca ser envergonhado. Deixe nunca ser envergonhado. Tornei-me prodígio para muitos, Para muitos, mas tu és meu refúgio forte. mas tu és o meu refúgio forte. Irei na força do Senhor Deus. Força do Senhor Deus. Farei menção à sua justiça, A tua justiça, somente a ela. somente a ela. Aleluia. Senhor, Senhor, aumenta a minha grandeza e conforta-me de todos os lados. conforta-me de todos os lados. Os montes tragam paz, shalom para o povo. Os montes tragam paz, shalom para o povo. E os outeiros o estabelecimento geral, justiça. Outeiro, o estabelecimento geral, justiça. Senhor, traga justiça ao pobre. Traga justiça ao pobre, Senhor. Salve os filhos dos necessitados. Salve os filhos do necessitado. Quebre o opressor em pedaços. Quebre o opressor em pedaços. Que as nações Que as nações temam a ti, temam a ti, até que o sol e a lua durem até que o sol e a lua durem por todas as por gerações. todas as gerações. Senhor, Senhor, desça como chuva sobre a erva ceifada, desça chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que molham a terra. como chuveiros que molham a terra. Senhor, Senhor, eu vivo nos dias do reino, eu vivo nos dias do reino, que a justiça floresça que a justiça floresça e que haja abundância e de que paz, haja abundância de paz. shalom, Shalom. enquanto a lua durar. Enquanto a lua durar, Que teu domínio seja de mar a mar, seja de mar a mar, desde o rio até os fins da terra. da terra, Que os que habitam o deserto inclinem-se a ti, que os que habitam no deserto inclinem-se a ti, Senhor, Senhor, e que teus inimigos lambam pó. e que teus inimigos lambam pó. Que os reis de Tarsis e Sabá ofereçam presentes, Os reis de Tarso de Sabá ofereçam que presentes, todos os reis inclinem-se e todas as nações sirvam a e ti. todos os reis inclinem-se e as nações ofereçam a ti, Sirvam a ti. sirvam a ti. Senhor, Senhor, livra o necessitado quando ele chorar, livra o necessitado quando ele e chorar, o pobre quando não tiver nenhum ajudador. o pobre quando não tiver nenhum ajudador, Compadecer-se-á do pobre compadecer-se-á do e pobre do necessitado, e do necessitado, e compadecer-se-á de suas e almas. compadecer-te-á das tuas almas. Teu nome durará para sempre, Teu nome durará para e sempre, perdurará assim como o sol. e perderá o sol. Os homens serão abençoados em Os ti, homens serão abençoados em e ti, todas as nações e todas as te nações chamarão abençoado. serão abençoados. Abençoado seja teu glorioso nome para sempre. Abençoado seja o teu glorioso nome para sempre. Toda a terra se encha com tua glória. Se encha com a tua glória. Esmague as cabeças de Leviatã, Esmague as cabeças de Leviatã e o sirva como comida para as criaturas que habitam o deserto. e sirva-os como comida às criaturas que habitam no deserto. Quebre as forças do ímpio Quebre as forças do ímpio. e exalte as forças da justiça. Tá. Ceife os espíritos de orgulho e fúria Ceifa os espíritos de orgulho e de fúria dos príncipes. dos príncipes. Tu és terrível para os ímpios,
para os ímpios reis da terra. da terra. Que o gemido dos prisioneiros venha diante de ti, Diante de ti. e com a grandeza de teu poder, E com a grandeza do teu poder, preserve os que estão condenados à morte. preserva os que estão condenados à morte. Os inimigos do Senhor teriam se sujeitado, Os inimigos do Senhor teriam se sujeitado. e seu tempo seria eterno. Seu tempo seria eterno. Que os homens saibam que, cujo nome é Jeová, Que os homens saibam cujo nome é Jeová, és o Altíssimo de toda a terra. Altíssimo de toda a terra. Irei de força em força, Força em força. e aparecerei diante de ti. Aparecerei diante de Em ti. Sião, Em Senhor. Sião, Senhor. Senhor, tu és sol e escudo, Senhor, tu és sol e tu escudo. dás graça e glória. Das a graça e a Nenhum glória. bem será retirado dos que andam na retidão. E nenhum bem será retirado dos que andam na retidão. Senhor, tu és favorável a mim e trouxeste de volta meu cativeiro. Tu és favorável que trouxeste de volta do meu cativeiro. Tu perdoaste minhas iniquidades, Tu perdoaste e iniquidades. encobriste os meus pecados. Cobriste os meus Que a pecados. verdade brote da terra Que a verdade brote da e terra, a justiça caia do céu. do céu. Que todas as nações virem e adorem a ti, Todas as nações virem e adorem a ti. ó Senhor, Ó Senhor, e que glorifiquem o teu nome. e glorifiquem o teu nome. Mostre que me aprovaste, Mostra que me aprovaste, para que meus inimigos se sintam tolos, para que meus inimigos se sintam tolos, porque tu me ajudaste e me confortaste. porque tu me ajudaste e me confortaste. Senhor, Senhor, tu amas as portas de Sião, a igreja, amas a porta de Sião, a igreja, e coisas gloriosas são faladas dela. e coisas gloriosas são faladas A dela. cidade de Deus. A cidade de Deus. Senhor, sou nascido em Sião, Senhor, sou nascido em Sião, estabeleça em toda a terra. e que ela se estabeleça em toda a terra. Tu me satisfará Tu me satisfarás vida longa com vida longa, e me mostrará a tua salvação. tua salvação. Meu chifre, Meu chifre, emblema da força excessiva e da graça majestosa, emblema da força excessiva e da graça majestosa. foi exaltada por ti Foi exaltado por ti, como a de um boi como selvagem. de um boi selvagem. Sou ungido com óleo fresco. Sou ungido com óleo fresco, Florescerei como a palmeira florescerei como a palmeira e crescerei como o cedro do Líbano. e crescerei como o cedro do Sou Líbano. plantado na casa do Senhor Sou plantado na casa do Senhor e floresço nos átrios do meu Deus. e floresço nos átrios do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Beth Paiuta, por gentileza, abra o microfone e ore para encerrar. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Ele é poderoso. Glória a Deus, tu és santo. Oh, glória. Graças a Deus. Amém. Pode orar. Senhor Deus, nós agradecemos por essa manhã, por esse estudo, por esse alimento para as nossas vidas, Pai. E que cada dia que passa, Pai, nós possamos estar mais próximos de Ti, Sim. entendendo cada vez mais o Teu propósito para as nossas vidas Sim. e fazendo a Tua obra, Pai. Sim. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos que estão participando dessa reunião. Abençoe a vida da pastora Fátima, do pastor Alexandre, e que nós tenhamos um bom dia em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus. Até amanhã, para a glória de Deus. Muita dor de Muita dor de cabeça. cabeça. Vamos orar pela irmã Geni, então, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida da tua filha, Senhor. Sim, meu Deus. Nós temos liberado, profetizado, decretado saúde sobre ela nesses dias. Há um tempo já que temos orado pela tua filha e cremos, ó Pai, na obra da cruz concluída na vida da tua serva. Sim, papai. Queremos repreender toda seta incendiária, todo dardo inflamado do maligno, toda dor de cabeça, em nome de Jesus. Toda manifestação, Pai amado, contrária à saúde da tua filha, em nome de Jesus, seja repreendido. E que verdadeiramente, Pai amado, a tua filha possa desfrutar de saúde. Repreendemos toda dor de cabeça, toda manifestação de enfermidade, de doença, saia em nome de Jesus. Decretamos o sangue de Jesus Cristo cobrindo esta mulher do alto da cabeça à planta dos pés. E que ela desfrute da saúde que Cristo conquistou para ela na cruz do Calvário. Que ela entre nesse nível de fé. Quero liberar fé sobre a vida da tua filha agora, em nome de Jesus. Ministrar fé sobre a vida da tua serva agora, em nome de Jesus. Para que não somente, ó Pai amado, neste momento, essa dor de cabeça, mas que a saúde dela seja restaurada por completo.
por ela acreditar, tomar posse daquilo que o Senhor fez para ela, Sim. Pai. Nós unimos a nossa fé à da tua filha e decretamos: Geni, se você é sarada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Deus abençoe. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus.